pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico. Hoje nós vamos trazer uma técnica bem interessante, principalmente para quem está iniciando a sua carreira como professor, mas também para aqueles que desejam aí reciclar e colocar novas ideias e novas técnicas na sua prática de sala de aula. Nós vamos falar sobre o que nós chamamos em inglês de inferencing. E estou aqui com meus amigos, companheiros de batalha aqui, que vão destrinchar esse assunto de uma maneira simples e tentar deixar o mais fácil para que você possa usar a partir da sua aula de amanhã, se possível. Então, vou começar aqui com a primeira pergunta. Vou começar com você, né, Edu? O que é inferencing? Qual é a diferença de inferencing e guessing, que é uma outra técnica usada por aí? E poderia dar um exemplo? É uma pergunta grande, está na sua mão. Muito bem, Ivan. Uma coisa interessante é que nós normalmente temos dois estilos de alunos clássicos, né? Nós temos aquele aluno que ele é detalhista e ele quer saber todos os detalhes da língua em todos os momentos. E nós temos o outro extremo, que é aquele aluno que ele dá esse tiro no escuro o tempo todo, né? Você dá um texto para ele, alguma coisa para ele em segundos já volta para você. Ah, a resposta é B, é isso ou aquilo, sem ter nenhum critério. Então, essa questão do guessing seria realmente um tiro no escuro, né? Você olha ali e você sente que a resposta seria alguma coisa. A diferença com a inferência é que a inferência você vai usar de um processo lógico e que você consiga, com base em elementos textuais e não textuais, chegar a uma resposta ou próximo ao que seria uma resposta, né? Tanto é que se nós pegamos, por exemplo, os exames do TOEFL ou de Cambridge, eles testam o seu conhecimento dessa técnica. No TOEFL, eles têm diretamente, né? Nós podemos inferir do texto que... E eu me lembro quando eu comecei a estudar para o CPI, eu usava aquele livro, o Gold. E o primeiro texto que tinha lá, nas primeiras páginas, quem fez o Gold vai lembrar. Você tinha um poema, e aí depois do poema tinha a seguinte pergunta. O texto fala principalmente sobre amor e... E aí eu me lembro da dificuldade que foi para mim nesse começo, no nível de CPI, conseguir achar a segunda resposta, porque você tinha que fazer um trabalho bem detalhista de inferência para você conseguir chegar a qual seria esse outro segundo elemento do texto, que ele não estava descrito em uma frase em um momento, né? Então, seria esse uso de técnicas, que aí nós vamos trabalhar hoje em detalhes, eu, você e o Sérgio, nós vamos passar hoje falando sobre como nós podemos aplicar a inferência em diferentes formas para chegarmos a uma resposta. Legal. Então, Du, é como se o guessing fosse o famoso tiro no escuro e o inferencing, nós temos elementos para uma escolha mais abalizada, é isso? Exato. E a grande importância seria... nós temos dois motivos principais que seria importante estudar ele, além de, às vezes, temos nos exames, é que, primeiro, nós nunca sabemos todos os vocabulários, todas as estruturas. Então, ela é uma ferramenta que vai servir tanto para a sala de aula quanto para a vida. E segundo, né, raramente, quando alguém nos passa uma informação, ela vai conseguir passar todos os detalhes. Então, nós temos que usar desse tipo de técnica para que nós consigamos entender tanto a mensagem falada quanto escrita. Entendi. Muito legal. Agora, Sérgio, por que agora que ficou clara a diferença de um para outro, o que é o inferencing, por que é importante, Sérgio, na sua opinião? Ivan, eu acho que quando o aluno chega para a gente, falando agora de alunos mais adultos, né, que já tem a parte da cognição assim, bem mais desenvolvida, e até porque também meu público nunca foi crianças, então assim, eu não me sinto confortável de dar exemplos no contexto de crianças, mas e adultos. Eu acho que, mesmo que o aluno não saiba que ele está fazendo o processo de inferência, ele está inferindo. Acho que é impossível você viver na sociedade como adulto e não fazer inferências. Uhum. Então, eu acho que a gente faz inferências o tempo todo, mesmo você não sabendo que você está inferindo algo. Eu acho que essa é a primeira coisa. Mas muitas das vezes eu percebo que o aluno não consegue usar essa habilidade que ele já tem na hora que ele vai aprender uma segunda, uma terceira língua. Então, eu acho que é aí que vem o nosso papel
de fazer com que o aluno entenda esse processo para que ele se torne consciente. E uma vez que esse processo se torne consciente, ele vai conseguir utilizar isso, isso está à disposição dele, né? É mais uma ferramenta no repertório para poder lidar com essas dificuldades na hora de aprender uma outra língua. Como o Du mencionou, eu vejo assim, muitas das vezes o aluno, quando ele está no início do aprendizado, ele tem aquela... Mesmo aluno adulto, né, que já tem uma consciência maior do processo, ele ainda tem uma expectativa que, para a hora que ele vai ler um texto, para ele poder entender aquele texto bem, ele tem que saber todas as palavras, o que seria o cenário perfeito, mas a gente sabe que não é assim. Acontece com a gente, muitas vezes, pegar né, uma notícia de jornal e ler, e a gente perceber que a gente não conhece todas as palavras. Então, por que é importante que o aluno entenda e saiba usar a inferência para o benefício próprio na hora do aprendizado de uma segunda língua, ou de uma terceira, de qualquer outra língua? Porque a hora que ele entende como funciona esse processo, ele vai ler um texto, eu acredito que, número um, ele vai estar confortável com esse processo, porque ele sabe que, mesmo não sabendo todas as palavras do texto, ele ainda consegue se usar de estratégias para poder lidar com com esse shortcoming, né? Como a gente fala, essa desvantagem que ele pode ter. A gente vai entrar ainda na parte de top-down e bottom-up, então não vou me estender aqui nessa parte, mas eu acho que uma vez que o aluno é ciente de que ele pode utilizar isso na hora de entender melhor a outra língua, isso facilita muito o processo. Traz até um certo conforto, porque é algo que todo mundo, né? Todo mundo passa por esse processo, mas você tendo as estratégias corretas e as ferramentas corretas, essa transição né, da dificuldade de lidar com o texto até ter uma fluência maior na leitura de um texto, ajuda muito nesse processo. Legal. E você trouxe um assunto bem interessante, Sérgio, um tópico, um ponto bem interessante, quando disse que nós fazemos isso na nossa vida, no dia, na nossa própria língua. Não é uma coisa de outro mundo, uma técnica inovadora, não. É uma coisa que nós já trazemos quando nós vemos um sinal, quando nós vemos uma, 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 uma advertência. A gente consegue entender o que está por trás de uma palavra, a gente consegue inferir o que está por trás de um sinal, por exemplo, e a ponto de não colocar a mão em alguma coisa ou de se afastar, porque nós conseguimos, com o conhecimento que nós temos, inferir que aquilo é importante de ser levado em consideração. Então, não tem nada novo aí, é uma coisa só que a gente precisa trazer para o ensino ou para o aprendizado, né? Ou no caso dos professores que estamos ouvindo, realmente para ensinar outra língua. Mas você mencionou uma coisa interessante, que é o bottom-up e o top-down. Eu queria pedir para vocês explicarem um pouco mais isso, se você quiser começar, Sérgio. Qual é a diferença do top-down e do bottom-up? E aí depois talvez o Du possa falar como que nós aplicamos isso em textos escritos, por exemplo. Claro, a gente pode começar pelo bottom-up, né? O que a gente chama de bottom-up processing. Na verdade, isso daí significa... O nome para quem às vezes não está familiarizado, parece uma coisa extremamente complicada, né? Porque o que seria o bottom-up processing? Mas basicamente é você conseguir usar as evidências que você tem, as evidências linguísticas que você tem no próprio texto para ajudar você melhor a entender aquele texto. Então, assim, deixa eu dar um exemplo que eu acho que, exemplificando, fica mais fácil de entender. Se a gente tem, por exemplo, o aluno, por exemplo, não está familiarizado com a palavra serene, com o adjetivo serene, mas ele lê a seguinte frase: He wasn't angry at all. In fact, he was serene. O aluno, mesmo que não tendo um vocabulário mais avançado e entendendo o que significa serene, a hora que ele vê nessa frase que ele não estava, né? Ele não estava bravo, na verdade ele conseguindo entender o adjetivo, né? Bravo, e depois essa contraposição do in fact, fazendo uma oposição a essa ideia, automaticamente ele vai conseguir entender que serene tem essa ideia oposta de angry. Então, eu acho que assim, é um exemplo super simples, mas ajuda você a entender, por exemplo, como que você pode usar, né, as evidências que você tem linguísticas do texto para ajudar você a entender algo que você não conhecia. Outros exemplos que a gente pode dar também é na questão de formação de palavras. Um aluno, por exemplo, que tem um conhecimento razoável, né, de prefixo e sufixo, quando aparece uma palavra nova, ele entendendo, por exemplo, como funcionam alguns, né,
prefixos, por exemplo, prefixos negativos, in, non. Então, ele sabe que aquilo lá vai estar expressando uma ideia oposta, entre outras. Então, uma vez que a gente ensina o aluno, né, a usar esse conhecimento usando o próprio texto, saindo do próprio texto, identificando essas evidências linguísticas, né, eu acho que isso também facilita bastante esse processo de interpretação. Então, esse seria o bottom-up, você utilizar, o Du depois pode até complementar, utilizar essas estratégias linguísticas. Tem termos mais técnicos, Ivan, que eu acho que de repente aqui não seriam tão interessantes, né? Quando a gente lê, por exemplo, artigos mais complexos, a gente vê palavras como colligation, co-text, né, que se refere ao vocabulário que você tem ao redor daquelas palavras que você está tentando descobrir, como palavras se comportam gramaticalmente, mas eu acho que por agora isso seria suficiente. E o top-down, por outro lado, é quando você usa basicamente seu conhecimento de mundo, né, para você conseguir lidar com a interpretação do texto. Eu acho que um exemplo clássico disso, e algo que eu vejo que é algo que a maior parte dos coursebooks faz muito bem, quando antes de pedir para o aluno ler o texto, é pedir para o aluno explorar, por exemplo, as figuras, às vezes vem sempre uma ilustração, né, uma imagem acompanhando aquele texto. Então tem todo aquele processo de ajudar o aluno a entender sobre o que o texto vai ser, explorando a imagem, ou mesmo explorando, por exemplo, a headline, né, manchete do texto, ou às vezes pedindo para os alunos discutirem o tópico do texto. Então, o que a gente está fazendo quando a gente faz isso? O que está por trás disso, né? A gente quer ativar o conhecimento prévio do aluno para que a hora que ele comece a ler aquele texto, ele já desenvolveu uma certa familiaridade com o tópico, com o assunto. Então, eu acho que, basicamente, se a gente for, né, fazer um resumo super rápido, top-down está relacionado com você usar o seu conhecimento prévio de mundo para poder interpretar a informação que você vai encontrar. E o bottom-up, você usar essas dicas, né, que nem eu falei de novo, né, essas evidências linguísticas para você poder fazer essa interpretação de forma eficiente. Legal, Sérgio. Obrigado aí pela explicação. Du, alguma coisa para complementar? Algum exemplo para dar nesse sentido? Ah, sim. O Sérgio explicou muito bem, né? Então, eu vou só adicionar alguns detalhes que nós poderíamos colocar na prática, né? Uma boa dica que eu sempre dou é quando você vai começar a trabalhar essa técnica com alunos, tente pegar um texto menor, porque nós temos dois tipos de desafio, né? O desafio linguístico e o cognitivo da compreensão do texto. Se o texto ele for um texto muito difícil e você ainda está tentando ensinar a técnica ao mesmo tempo, os alunos não vão conseguir trabalhar muito bem. Então, você pegar trechos menores para você ensinar a técnica, trechos menores que você consiga trabalhar e com um nível que você sabe que os alunos têm condições de compreender. Porque se ele tiver a dificuldade para compreender o nível do texto e ainda trabalhar com as suas técnicas, provavelmente ele vai se frustrar e ele não vai conseguir ver o benefício, que é importante que o aluno consiga ver o benefício do que está sendo apresentado, né? Esse seria um primeiro ponto. E dando um exemplo prático que você pediu, juntando mais ou menos o que o Sérgio falou, o que você pode fazer? Primeiro, trabalhar com a foto. Depois que você trabalha com a foto, se tem alguma foto no texto, e o que vocês acham do texto? O que você acha que vai sair dali? Depois, trabalhar com os tópicos, né? E aí, qual que seria a ideia do texto? E depois de trabalhar com os tópicos, você pedir para os alunos lerem rapidamente, sem se atentarem muito ao texto. Ah, mas meu aluno ele gosta muito de ficar lendo com calma, com detalhe. Então, nós podemos cronometrar. Olha, eu vou dar para vocês 1 minuto para vocês lerem o primeiro parágrafo, 1 minuto e meio. E ali, você ensinar o aluno que é o seguinte, nós temos, né, tecnicamente, que isso nós não precisamos passar para os alunos, content words, que são as palavras importantes. Então, podemos falar para eles focarem simplesmente nos verbos e substantivos. Então, olha, veja aí, quem está falando e qual que é a ação, qual que é o verbo que ele está trabalhando ali. Então, o aluno focar nas pessoas, né, do texto e nas ações que elas estão fazendo. E aí você dá 1 minuto e meio e trabalha com ele naquele parágrafo. 1 minuto e meio. No segundo parágrafo, novamente você pede para eles olharem os verbos e substantivos, só que eles têm 1 minuto. E no terceiro parágrafo, 30 segundos. Então, você conseguir ir reduzindo o tempo, você vai ensinando seus alunos, né, que seria o schema, o texto, como trabalhar e ter essa ideia geral. E outra coisa também que é muito importante é que normalmente ao ensinar texto, nós trabalhamos muito com formal, informal e neutro, mas também notarmos o tom
do texto, né? Ele está sendo sarcástico ou não? É um texto mais positivo ou negativo? Então, trabalharmos com todos os elementos que nós pudermos para ajudar os alunos. Então, pegar algo menor e que a gente sabe que nossos alunos terão condição de trabalhar e ir reduzindo o tempo e mostrando para eles como fazer. Ou uma segunda coisa que você pode fazer, pega um primeiro texto e você trabalha com think out loud, ou seja, você vai narrando o que você está fazendo. Olha aqui, nesse texto eu posso ver 2 golfinhos e um treinador. Ao ler o título aqui, me parece que, ao ler o primeiro parágrafo, eu tenho isso, isso e aquilo. O segundo e o terceiro. Você mostrar todo o raciocínio, todo o caminho que você fez para que os alunos possam trabalhar. Muito legal, Edu. Obrigado aí pelas dicas também. Bom, a última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, desse episódio um pouco mais curto, é: como que o uso dessas técnicas, ou dessa técnica específica, pode contribuir para melhores aulas? Eu vou ouvir o Sérgio primeiro, por favor. Ivan, eu acho que pode contribuir muito. Eu acho que tem um impacto psicológico no aluno, né? Como a gente discutiu anteriormente, o aluno que acha que ele tem que entender 100% das palavras do texto para poder, né, fazer uma interpretação interessante, não é o caso, a gente sabe disso. Embora tenha estudos, né, que eu acho até interessante mencionar isso também, porque, por um outro lado, eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, uma das coisas que eu aprendi no início da minha carreira foi assim, né? Você fazer com que o aluno tente usar o contexto para inferir o significado das palavras. E uma coisa que eu não levava em consideração, que depois eu fui entender o porquê que não dava certo, é que quando o aluno tentava inferir, ele inferia errado. Isso acontecia com uma certa constância. Eu me perguntava, né, mas por será que é alguma técnica que eu não estou ensinando? Será que é alguma coisa que eu devia ter mencionado e não mencionei? Uma vez eu encontrei um estudo, bem, né, alguns anos depois, que mencionava que para um aluno conseguir inferir de forma eficiente as palavras de um texto, ele tinha que conhecer entre 95% a 98% das palavras do texto. Então, uma coisa que é legal mencionar, por exemplo, que essas técnicas que a gente está discutindo, elas são eficientes, eu acho que elas são, assim, especialmente para quem está começando no aprendizado de uma língua, eu acho que te dá uma base, né, algo para você conseguir lidar com as dificuldades, mas, ao mesmo tempo, não vai isentar o aluno de ter que desenvolver uma grande quantidade de vocabulário, porque essa é o fundamental, é a peça-chave para poder lidar com textos, principalmente textos mais complexos. Então, essas estratégias são eficientes, mas sempre lembrando disso, né? Que o vocabulary is key. Mas voltando agora para a sua pergunta, para esse contexto de sala de aula, sim, eu vejo que são importantes e que nem eu mencionei, né, no início da minha resposta, às vezes com um impacto mais psicológico que mesmo que o aluno ainda, né, tenha dificuldades de inferir, ele sabendo que ele consegue fazer isso, eu acho né, a gente já discutiu, é uma ferramenta a mais do seu repertório, né? E é sempre bom a gente ter essas estratégias para conseguir lidar com a fase onde a gente está no processo de aprendizagem, né? Quando a gente não tem muito vocabulário numa língua, é complicado, vai ser complicado. Isso é inevitável, não tem como falar que não vai ser. É complicado. Eu estou tentando aprender alemão, voltei, né, tentar aprender alemão depois de um tempo, e a minha falta de vocabulário em alemão na hora de interpretar parágrafos maiores, assim, é claro, né? Mesmo eu ainda tendo todas as estratégias que eu tenho depois de anos estudando, a minha falta de vocabulário fica assim, evidente como um obstáculo. Mas tendo essas estratégias, eu ainda consigo me virar muito melhor do que se não tivesse nenhuma delas, né? Então, eu diria que é isso, a gente usar as estratégias, mas ao mesmo tempo também tentar desenvolver o que é importante para uma compreensão eficiente de texto. Legal, Sérgio. Nada como ser um estudante eterno para saber as dificuldades, para ter empatia, né? E saber as dificuldades que mesmo técnicas bem aplicadas podem trazer para os alunos, né? Legal. Ô, Du, suas palavras finais, então. E por que você acha que é importante para a sala de aula a técnica que a gente tratou hoje? Um último ponto que eu queria falar ainda sobre esses dois processos é que não é porque você usa o top-down ou bottom-up que você não pode usar os dois, inclusive na mesma aula, tá? Você pode ensinar os seus alunos a
às vezes, usar um, o outro ou os dois juntos. E na vida real, o interessante é que você consiga usar os dois. O que você pode fazer, por exemplo, dando uma sugestão prática, é pedir para um aluno fazer essa parte do top-down, né? Ele olhar as fotos, os parágrafos, e ter uma ideia geral do texto, e o outro, o bottom-up, tipo, ver o contexto e o context, que até o Sérgio mencionou, um adjetivo, um substantivo, alguma coisa que indique o que você está falando ali, e depois os alunos conversam entre eles, ou você pega um trechinho pequeno e tenta trabalhar esses dois elementos. Então, primeiro, você pode trabalhar os dois processos ao mesmo tempo. Segundo, não é porque você, dando aquele exemplo que o Sérgio deu lá no começo da palavra sereno, não é porque você conseguiu entender pela leitura da estrutura que aquela palavra seria, por exemplo, o oposto de angry, que você não deveria ir no dicionário e ver depois, com calma, não naquele momento, mas você entender qual que seria o uso daquela palavra, que as palavras têm nuances, às vezes a diferença de uma palavra para outra, você tem que saber, né? Então, não é porque você conseguiu usar a ferramenta de inferência que você não vai estudar mais nada. Tipo assim, eu consigo trabalhar isso aqui, eu consegui a resposta certa, eu não vou mais estudar vocabulário, não vou mais me aprofundar no conhecimento. Então, esse eu acho que seria um segundo ponto muito importante. E o terceiro e último é o seguinte, sempre que possível, não use inferência na fala. Porque o que acontece? Num texto, você não tem como conversar com o autor. Você está lendo um livro, ele escreveu 1500. Você vai ter que trabalhar com essas técnicas, porque não tem mais nada que você possa fazer. Mas, pessoalmente, tente sempre esclarecer e perguntar e confirmar com a pessoa que você está entendendo o que ela está falando, né? Nós sempre temos os ruídos na fala. Então, pessoalmente, na fala, se possível, tente sempre confirmar. Mas, espera aí, você está querendo dizer que... Deixe-me ver se eu entendi corretamente. Então, nós podemos usar essas técnicas, mas devemos também ponderar no quando usar e quanto isso refletiria no nosso ensino. Legal, pessoal. Obrigado aí, então, pelas contribuições. Acho que foi um episódio muito esclarecedor, muito bacana. E espero que aí os professores que estão nos acompanhando aproveitem. Semana que vem, talvez venhamos com uma nova técnica para a sala de aula de uso imediato. Porque a ideia é essa, né? É pegar uma coisa que seja prática, um conceito prático e já ir para a sala de aula, melhorando assim a qualidade das aulas. Obrigado, a gente vai se falando então. Um abraço a todos aí. Até mais. Até mais, abração. Até mais, obrigado. Thank you.